Durante mais de 30 anos, eu organizei eventos. Trabalhei nessa área com muita dedicação. Muito embora eu organizasse eventos, eu sempre gostei de fotografia da natureza. Com a fotografia, eu aprendi muitas coisas. Uma delas é, quando você quer fazer uma fotografia de natureza, você precisa se desconectar. Se desconectar do mundo digital para se conectar com o mundo real. Se sentir parte do fluxo, sentir a vida passando e entender que você faz parte do todo. O outro exercício que a gente tem quando a gente faz fotografia da natureza é o da paciência. Na cidade a gente não tem muita, mas quando a gente viaja para lugares mais distantes, é a nossa primeira lição. Saber esperar a hora certa, saber esperar o animal que a gente quer ver até ele chegar. Algumas vezes ele não chega, mas pelo menos a gente tenta. A fotografia de natureza ensina também que é preciso ter mais atenção. Na cidade, a gente não liga muito para os detalhes, mas na natureza existem detalhes que fazem toda a diferença. A fotografia de natureza ensina também a gente a conhecer os nossos próprios limites. Às vezes, a gente não sabe até onde pode ir. A gente vai tentando. Às vezes não dá certo, mas são os desafios que movem as pessoas. A fotografia de natureza ensina também a gente que se a gente quer fazer uma imagem de um lugar mais distante, mais inóspito, a gente precisa enfrentar alguns riscos. Esses riscos valem a pena, porque a gente quer chegar em lugares mais diferentes do que aqueles que a gente está acostumado. A gente sabe que existe uma responsabilidade muito grande de trazer a realidade daquele lugar para pessoas que dificilmente sairão dos seus confortos, das suas casas, para poder ir para um lugar como esse e correr os riscos que a gente passa. Mas no caminho, a gente encontra muitas coisas improváveis que vão nos surpreendendo. Existe também o encontro da luz, e muitas coisas se revelam de uma maneira que a gente não estava esperando. A fotografia de natureza traz também surpresas no caminho. Por isso é preciso ficar tão atento o tempo todo. A fotografia de natureza traz também os presentes, quando a gente tem paciência. Na nossa primeira viagem em família para a Antártica, tinha 2 imagens que eu gostaria de trazer. A primeira é a imagem da nossa família. E eu só consegui fazer essa fotografia no último dia da nossa viagem. Porque nunca tinha tempo. Sempre a gente tinha missões e aquele nunca era o dia certo. E, no final, antes de vir embora, eu consegui convencer o meu marido, o Amir, a parar num iceberg. Surgiu diante de nós um iceberg enorme. Parecia, assim, uma grande catedral. E eu disse, os gelos são sempre tão instáveis, mas esse tão grande possivelmente vai ser mais estável, a gente vai poder desembarcar nele. Então, nós atracamos naquela catedral e desembarcamos. Quando eu montei o cenário, assim, compus a família para fazer essa fotografia, eu entendi que o fotógrafo ele tem poderes mágicos. O fotógrafo consegue congelar um instante. E esse instante, hoje, representa muito para mim. Porque esse cenário seguramente não existe mais. O gelo já derreteu. Essas pessoas que estão ali também não existem mais, porque o tempo passou. As minhas filhas, que então tinham 5 e 7 anos, hoje já estão com 20 e 17. O tempo passou, para o Amir também, para mim também. Então eu percebo que essa é uma célula de um instante que já se foi. Por isso, essa fotografia é tão importante para mim, porque nós nos transformamos ao longo do tempo. A outra fotografia, que era muito importante para mim, era, depois de um mês no barco, vendo a Antártica do nível do mar, eu pedi para subir no topo do mastro. O topo do mastro do nosso barco tem 33 metros de altura, mas é possível subir. É só a gente colocar uma cadeirinha, vestir e ser içado por uma corda, até a ponta. A sensação de estar lá em cima é meio que um pêndulo.
E conforme o vento bate, sopra e o mar balança, a gente se sente jogado de um lado para o outro. Eu não vou negar que é divertido, que eu gostei. Mas tem sempre um risco, mas com frio na barriga é mais legal. E eu subi com a câmera e senti assim, nossa, que bacana poder olhar a Antártica daqui de cima, porque surge numa outra perspectiva. E depois de um mês olhando a paisagem monotonamente do nível do mar, ou no máximo em cima de uma montanha, olhar lá de cima, tinha ganhado toda uma outra importância para mim. E eu fotografando tudo, quase que como uma metralhadora na mão, fotografando sem parar, e para um lado para o outro, naquela tentativa de preservar um momento, de tentar congelar aquele instante também. E eu não me lembro quanto tempo eu fiquei lá em cima, mas eu me lembro do frio que eu senti. Senti também o tempo passar, porque alguns barcos foram se aproximando do nosso e atracaram junto a nós. Não sei quanto tempo passou, mas eu senti meus dedos congelando. Mas era tão importante para mim estar ali em cima, realizando um sonho. Eu estava concluindo um projeto que eu tinha me dedicado muito para ele acontecer. E passando o tempo, começou a nevar. E eu absorta, bem distante, pensando quanto foi significativo aquele momento. Então eu ouvi um som, que no começo eu não entendi o que era. Depois eu ouvi de novo. Eu tinha até parado de fotografar, porque tem momentos que a gente tem que saber a hora de abaixar a câmera e de viver. Muita gente fotografa compulsivamente e esquece de ver. Fotografias essas que vão ficar dentro de um celular ou no HD e nunca mais vão ser vistas. Então eu parei de fotografar simplesmente para viver. E aquele som novamente, que eu não sabia o que era. Aí eu olhei para baixo e pude ver. Era meu próprio marido, gritando: Marina, desce daí de cima. As fotografias que você faz não servem para nada. Agora a gente ri. Mas na hora eu não ri, não. Na hora foi bem difícil. A primeira sensação foi o susto. A que veio em seguida foi aquela de engolir seco. Depois disso, eu respirei fundo. E só então eu comecei a chorar. Chorei, chorei, chorei mais um pouco. Eu tinha várias opções depois de ouvir aquilo. Eu poderia, por exemplo, ter largado a câmera e atirado no mar. Poderia também ter atirado a câmera nele, na cabeça. Poderia também ter descido, obediente, entrado no barco, guardado a câmera na cabine e nunca mais ter falado sobre isso. Foi um episódio muito marcante. Mas enquanto eu estava ali em cima, misturando lágrima com neve, eu comecei a lembrar da minha vida e, como um filme passando pela minha cabeça, eu comecei a pensar, o que tinha me levado até ali? Aí eu me lembrei que eu ficava meses na praia, em Paraty, na baiazinha do Jurumirim, vendo as crianças crescerem, olhando o horizonte e pensando, onde será que o Amir está? Quando será que ele vai voltar? Será que ele está bem? E as meninas sentiam muita saudade do pai. Durante muito tempo, na nossa vida, eu fui pai e mãe. É difícil a gente lidar com a saudade, com a ausência. E, inclusive, nas festinhas de escola, cobrir a falta do pai, quando é só a gente de mãe e os outros são pais. Mas a gente vai aprendendo muita coisa. Foi então que eu pensei, tive uma grande ideia. Eu lembrei assim, quer saber? Na próxima vez que ele for para a Antártica, a família dele vai também. E então, nós fomos para a Antártica pela primeira vez, em família. Foi uma viagem transformadora para todos nós. E na volta, essa volta foi mais longa que a ida, porque eu ainda tinha aquela tristeza dentro de mim. Chegando no Brasil, eu voltei a realizar minhas festas, concluí os eventos que eu já tinha contratado, que já estava tudo acertado, que eu tinha assumido a responsabilidade de realizar. Entreguei as festas mais incríveis, os sonhos mais alucinantes dos clientes, que cada vez exigem mais da gente. E eu percebi que, na verdade, eu estava sendo uma fada madrinha da realização dos sonhos dos outros.
Foi então que eu resolvi encerrar a minha carreira de produção de eventos. Fechei a minha empresa e abri as minhas gavetas. Organizei o conteúdo que eu já tinha guardado e montei a minha primeira exposição de fotografias. Em seguida, eu tive convite para montar outra, e outras vieram na sequência. Então, eu passei a ver a vida com novos horizontes. Um mundo novo se abriu para mim. Foi então que eu passei a ter outras experiências, além da Antártica, o Ártico, e por que não a Aurora Boreal. Então, organizei o primeiro livro para minhas filhas, junto com elas, nós fizemos um livro chamado Férias na Antártica, onde as fotografias passaram a servir para mais coisas. E a história começou a fazer mais sentido para mim. Tive coragem e editei o meu primeiro livro, Antártica, a Última Fronteira. Esse livro rapidamente se esgotou, então eu publiquei um segundo livro, Antártica, Olhar Nômade, porque o fotógrafo de natureza, ele tem olhar nômade, ele tem que fazer parte, se sentir parte daquele lugar, sem pertencer a ele. E assim a gente vai circulando e viajando e vivendo novas experiências. Surgiram, então, os convites para eu falar em público. E eu pensei, por que não compartilhar essa coragem que um dia eu tive de recomeçar? Por que não poder compartilhar essa coragem de se reinventar? Muito embora a gente esteja no auge dos 50 anos. Quando a gente acha que a gente tem que se acomodar, é hora da gente se levantar e começar tudo de novo. Então, eu criei coragem e comecei a compartilhar essas ideias, que é possível a gente sonhar e que nunca é tarde para a gente começar. E as fotografias, que até então não tinham servido para nada, começaram a servir para muito mais coisas do que eu podia imaginar. Hoje, olhando aquele dia do grito, eu não sinto mais dor, a dor que eu senti. Eu sinto a gratidão, porque um dia o Amir teve a coragem de dizer para mim que aquelas fotografias não serviam para nada. E não teriam servido mesmo, se eu não tivesse tomado uma decisão de criar um novo projeto e trabalhar com elas de maneira diferente. Hoje eu sou muito grata por essa oportunidade que eu tive de recomeçar, esse novo horizonte que se abriu para mim. E eu acho que, quanto ao trabalho, o futuro é bem imprevisível. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas eu acho que a experiência que a gente tem na vida, os recomeços que a gente tem, da vida que a gente constrói, isso é suficiente para a gente ter coragem de recomeçar a qualquer momento. A gente pode começar uma vida nova a qualquer instante. E não tem uma data certa para isso, e nem tem uma idade certa para isso. Eu mergulhei fundo na minha ideia, no meu próprio interior, naquilo que eu mais quis para mim. E voei mais alto do que eu podia imaginar. Muito obrigada.